Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço desde já a vossa presença nesta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de São João da Madeira. Hoje estou em substituição da Presidente Clara Reis. Tenho a Raquel Pinho aqui ao meu lado, que foi indicada para a primeira secretária da mesa, para que os trabalhos possam decorrer dentro da normalidade. Vamos dar início à sessão de trabalhos com o período de intervenção do público. Temos hoje duas inscrições e eu chamo desde já a cidadã Ana Couto, a quem dou a palavra. Boa noite, Sr. Presidente Substituto, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores. Boa noite, senhores membros da Assembleia Municipal. Boa noite, senhores. Sou Ana Couto, sou cidadã sanjoanense, sou voluntária de Rua da Causa Animal e moro na Avenida do Brasil. Há várias semanas pedi uma reunião com a Sra. Presidente da Assembleia Municipal para pedir informação sobre a Comissão de Animais. Fiquei com a sensação de que esta não arranca pelo desinteresse dos partidos aqui presentes e eleitos pelos cidadãos. Na minha opinião, é extremamente lamentável e só denoto o quanto esta Assembleia está longe da realidade das nossas ruas e dos nossos animais. Não dos que temos nas nossas casas, mas dos que a todos pertencem. Os de rua, os abandonados. Sim, porque não nascem na rua por obra de algum santo ou por geração espontânea. Lamento profundamente o vosso desinteresse e comodismo nesta área. Por detrás de um animal na rua existe um ser humano simples, humilde, modesto, bondoso, geralmente idoso, que se compadece com o sofrimento do animal, alimentando e cuidando dele. Estes seres humanos estão aqui registados no município como cuidadores oficiais do município. Portanto, quem cuida dos animais de rua, cuida também de seres humanos, cuida dos cuidadores. Neste momento temos dezenas de cuidadores inscritos, a maioria inscritos por mim. Lamento profundamente que a vossa indiferença afete a vida destes cuidadores e dos seres que cuidam. Eu dou um exemplo. Programa SED. Captura, esterilização e devolução à rua de gatos urbanos com o objetivo principal do controle da sua população. Este programa municipal, neste momento, está em roda livre, isto é, qualquer pessoa, de pelo menos duas das novas associações reincidentes, captura os gatos de colónias de cuidadores oficiais, cuidadores que não são tidos nem achados, capturam sem avisar o cuidador e, pelos vistos, sem avisar a médica veterinária municipal. Capturam, levam à clínica para esterilizar, os cuidadores nada sabem, a médica veterinária diz que nada sabe, os gatos desaparecem, depois alguns aparecem, outros nem aparecem. Todo este procedimento é totalmente contrário às boas práticas e não dignifica nem gatos, nem cuidadores, nem município. A médica veterinária municipal nada sabe. É necessário e urgente a criação de um procedimento claro, transparente, que dignifique a vida animal e humana. Este procedimento deve ser transmitido às associações e principalmente às cuidadoras. A vida está complicada para o voluntariado, principalmente animal. No dia em que não existirem cuidadoras de animais de rua, podem ter a certeza, vossas excelências, que têm em mãos um grave problema de saúde pública. Está em causa a saúde, quer física, quer mental, dos cidadãos e animais cuidados. E custará financeiramente e moralmente muito mais à cidade do que cuidar hoje dos animais e das suas cuidadoras. Outro exemplo, e deixo aqui fotos da ração que o município, através da provedoria, distribui às cuidadoras. Uma lástima. Tenho vergonha de toda esta situação. Mais situações posso reportar, todas elas filhas do desnorte nesta área. Lamento que a vossa inércia potencie o aproveitamento de algumas pessoas nesta área, aproveitando-se principalmente da ignorância das cuidadoras no que diz respeito à lei de proteção e dignidade dos gatos e cuidadoras. Lamentável e triste. Fiquem bem, boas férias. Obrigado. Muito obrigado. Posso esclarecer, dentro daquilo que me é possível, neste momento, que a Conferência de Líderes já reuniu para falar sobre a comissão indicada e, segundo julgo, ficou definido a solicitação de um parecer à CCDR sobre algumas dúvidas levantadas. Eu posso dizer uma coisa, se for por minha causa, a Eva substitui-me rapidamente. A comissão tem que andar. Ok? Obrigado. Obrigado.
Dou agora a palavra ao Sr. Fernando Fontes Vieira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimos Srs. Vereadores, caros munícipes, não venho a esta Assembleia criticá-lo, quer como jurista, quer como Presidente da Câmara Municipal, ao dizer na última Assembleia Municipal que perante a minha intervenção ia ver o ato consumado e até o momento de tal não ter sido informado. A única força que me traz aqui é saber se a resolução tomada nesta Assembleia em reunião de 4 de 11 de 2014 se mantém ativa e, se não, quando foi revogada, como e por quem. Porque, ao manter-se em pleno direito, infelizmente fui ludibriado, para não dizer em português correto, roubado em 25 euros. No caso de não ter conhecimento da legalidade de tal punição, desde já as minhas desculpas públicas a Vossa Excelência e aos membros desta Assembleia. Muito obrigado. Termina assim o período de intervenção do público e queria deixar apenas uma nota. Nos últimos dias soubemos do falecimento de Eduardo Duarte, um sanjonense distinto, uma figura importante desta cidade, e pese embora não exista um período antes da ordem do dia nesta sessão, se ninguém desta Assembleia se opuser, a mesa e os partidos vão redigir posteriormente um voto de pesar à família do Eduardo Duarte pelo seu falecimento. Dou a palavra ao deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sob o seu cumprimento à mesa, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, caros e caros sanjonenses. Eu tenho aqui um voto de pesar e não sei, eu se calhar lia e depois propunha, se nenhum dos partidos se importar, se quisessem subscrever, já ficava o voto entregue e lido. Sim, da parte da mesa. Muito bem. Poderá avançar. Faleceu ontem aos 73 anos de idade Eduardo Duarte, um sanjonense amigo, disponível, atento, sempre com uma palavra afável e agradável e com uma longa história de dedicação ao desporto, em especial ao hóquei patins, onde chegou pela mão do seu pai, um dos fundadores da modalidade em São João da Madeira. Depois de deixar a sua modalidade do coração, enverdou por abraçar outras das suas paixões, o modelismo estático e a fotografia, esta última que deu origem ao livro Biodiversidade do Parque do Rio Ulo, lançado em março de 2022 pela Câmara Municipal de São João da Madeira, com imagens de cerca de 400 espécies captadas por si, naquilo que é apenas uma parte do seu vasto espólio. Era também, atualmente, vice-presidente da Associação SJM Sub, Atividades Subaquáticas. Falar do Eduardo traz sempre à memória a paixão e a dedicação que sempre colocou em tudo aquilo onde entrava. Por isso, e não só, lembrá-lo neste momento difícil da sua partida deixa-nos também, apesar de tudo, com um sorriso no rosto, porque era assim que ele parecia estar, de bem com a vida e com todos. Jogador, treinador de hóquei patins da Sanjoanense e de outros clubes por onde deixou a sua marca de campeão, sempre esteve habituado a ganhar e a perder, convivendo bem com isso. No entanto, há derrotas que custam a aceitar e esta é uma delas. O Eduardo Duarte partiu, mas seguramente que as boas memórias ficam para sempre nas nossas mentes. Nesta hora em que recordamos o sanjonense Eduardo Duarte,
a bancada do Grupo Municipal da Coligação A Melhor Cidade do País endereça as mais sentidas condolências à família, amigos e a todas as instituições com o Eduardo Duarte puderam privar. Manifestamos assim um profundo sentimento de pesar pela sua morte, expressando nestas palavras a merecida homenagem a alguém que sempre honrou o nome de São João da Madeira. Muito obrigado, Sr. Deputado. Caso ninguém se oponha, subscreveremos este voto de pesar e enviaremos à família. Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para manifestar que, interpretando o sentimento de toda a Câmara Municipal aqui presente, a Câmara Municipal associa-se a este voto da Assembleia Municipal. Foi com profunda consternação e tristeza que fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do município Eduardo Duarte e, como já foi salientado, os seus contributos para o desenvolvimento desportivo, para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, tendo em conta o trabalho importantíssimo que fez para promover a fauna e a flora do Parque do Rio Ulco, são, diria eu, contributos muito assinaláveis que devemos registar com profunda saliência. E, portanto, a Câmara Municipal associa-se a este momento de tristeza e endereça à família e aos amigos e às instituições que ele serviu também as sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para lhe perguntar se pretende usar da palavra para responder à intervenção do público. Muito obrigado, Sr. Presidente, que agradeço essa oportunidade relativamente à intervenção da Sra. Munícipe Ana Couto, que numa parte se dirige a esta Assembleia e sobre essa matéria não irei comentar. Há também aqui algumas referências à atividade camarária. Há uma em particular que se prende com a qualidade das rações, se me permite a ironia, não sou perito em rações, portanto não vou pronunciar-me sobre a qualidade desta ração em particular, que não provei, naturalmente, mas não tenho elementos para lhe responder, portanto as rações são naturalmente escolhidas e selecionadas, penso eu, com critérios técnicos adequados e, portanto, custar-me-á a crer que haja algum vício na qualidade das rações. Pronto, custar-me-á a crer, se tiver uma análise laboratorial que o demonstre, naturalmente que teremos que tomar medidas. É este o comentário que posso fazer. Obviamente que admito a hipótese de haver uma falha nos procedimentos camarários, mas neste momento é o que posso dizer. Tenho confiança nos serviços, tenho confiança em quem adquire e em quem fornece as rações e parte do princípio que elas são fornecidas com qualidade. Relativamente à intervenção do Sr. Fernando Vieira, eu gostaria de transmitir que depois da sua intervenção o assunto inquiri a Empresa Municipal de Habitação sobre o sucedido. O caso foi apreciado e a decisão foi mantida, tendo em conta um princípio de igualdade de tratamento entre todos os municípios, visto que tem sido uma prática constante e reiterada da empresa, em todas as situações análogas àquela que ocorreu, aplicar o que está previsto nos contratos e na lei. E, portanto, nós não podemos abrir exceções, a não ser também nos casos em que a própria lei tem um enquadramento que permita a exceção. E, portanto, lamento ter que lhe transmitir isso. Vou verificar se a empresa lhe enviou alguma notificação, não sei se também se foi feita alguma reclamação escrita lá ou não, mas depois da sua intervenção tivemos o cuidado de analisar com a empresa o caso, de o discutir e, à luz das regras de funcionamento históricas constantes da empresa, à luz do princípio da igualdade de tratamento entre todos os que estão nas mesmas circunstâncias e aplicando os regulamentos, foi mantida
essa decisão, segundo me informou o Conselho de Administração da empresa. Era o esclarecimento que tinha para lhe dar neste momento, poderei depois dar-lhe esclarecimentos adicionais. Peço desculpa, mas o período de intervenção do público já terminou e, portanto, não posso dar-lhe a palavra neste momento. Não, mas não pode ser. Pelo regimento não pode ter outra intervenção. Peço desculpa. Eu só queria saber se a resolução de 2014... Peço desculpa, mas... Peço desculpa, mas o período de intervenção do público terminou e, portanto, mas eu peço-lhe... No fim da sessão, o Sr. Presidente responde. Vamos... Sr. Fernando, peço desculpa. Vamos avançar na sessão. Vamos avançar na ordem de trabalhos e avançamos então para o período da ordem do dia, com o ponto 2.1, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre alteração modificativa do orçamento, terceira revisão orçamental. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para apresentar o ponto em questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma proposta de alteração, revisão ao orçamento, a terceira deste ano, fazendo a história. A primeira revisão orçamental esteve ligada à incorporação do saldo de gerência. A segunda revisão orçamental esteve ligada à incorporação de uma receita arrecadada em virtude da execução de uma caução prestada pelo empreiteiro no âmbito de uma empreitada que o município executou em virtude da existência de anomalias na empreitada. Esta terceira revisão decorre de dois factos que estão esclarecidos. Por um lado, estão esclarecidos na informação, por um lado, um incremento nas transferências do Estado para a autarquia do Programa da Ação Social, no quadro da transferência de competências no âmbito da ação social, em virtude da assunção da competência pelo município da gestão do RSI e do Serviço de Atendimento Social. E a segunda situação tem a ver com a arrecadação de dividendos da empresa municipal Águas de São João face ao ano de 2022, que superou o que estava estimado na previsão inicial. Portanto, para podermos ter um melhor enquadramento e mais folga orçamental, torna-se, portanto, necessário levar a cabo esta revisão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está apresentado então o ponto. Pergunto quem quer usar da palavra neste ponto. Não havendo inscrições, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto está aprovado. A proposta está aprovada por maioria com 21 votos a favor e uma abstenção. Passamos então ao ponto 2.2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre adenda ao contrato de programa da Sanjotec 2023. Passo a palavra novamente ao Sr. Presidente da Câmara para a apresentação do ponto em questão. Muito obrigado. A Câmara Municipal solicita, portanto, à Assembleia Municipal que aprove uma adenda ao contrato de programa celebrado entre o município e a Sanjotec para este ano de 2023, pelas razões que estão expressas na informação, que levam, por um lado, à necessidade de rever em baixa algumas rúbricas de receita que tinham sido previstas inicialmente e, por outro lado, em virtude dessa revisão em baixa de algumas rúbricas de receita, para acautelar as necessidades da Sanjotec e garantir o apoio ao seu funcionamento e à sua atividade, torna-se necessário, de facto, rever o contrato de programa e dar um novo apoio
à atividade e à missão da Sanjotec. Gostaria de esclarecer que, neste ano em particular, a Sanjotec, no campo das suas receitas e despesas, enfim, tem duas grandes fontes em causa. Por um lado, a sua atividade corrente e normal e o cumprimento da sua missão. Por outro lado, a satisfação dos encargos financeiros de médio e longo prazo ligados ao financiamento para a construção dos edifícios. E este ano é um ano em que, de facto, do lado destes encargos, há um esforço muito significativo por parte da Sanjotec, o que torna necessário, de facto, que a Câmara Municipal apoie mais robustamente a Sanjotec na área da sua atividade, para que ela cumpra a missão tão importante que tem desempenhado ao serviço do nosso município. Gostaria também de informar à Assembleia Municipal que um desses empréstimos termina justamente este ano e, portanto, é um momento também significativo, o que não quer dizer que para o ano o esforço, o contributo da Câmara seja menor, porque podemos ter atividades que impliquem, justifiquem, em homenagem ao interesse público, a continuação deste nível de apoio, mas, enfim, é uma informação também pertinente que me cabe transmitir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está então apresentado o ponto. Pergunto quem quer inscrever-se para tomar a palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Duarte, da CDU. Boa noite para todos. A CDU reitera a importância que declarou quando da apreciação do relatório de desempenho organizacional do contrato-programa, isto na sessão anterior de 6 de julho. Para a CDU, tanto a execução do contrato-programa como a presente adenda ao mesmo contrato não podem ser dissociadas da referida importância, concretamente, passo a dizê-lo, não é? A percentagem de empresas que, após um período de incubação de 3 anos, assentaram a sua atividade no município. Não descurando, evidentemente, também a importância, embora menos relevante, que as empresas âncora ou em fase de incubação também representam para o município. Mas essa importância das empresas assentarem-se, de se estabelecerem no município e desconhecendo ainda a quantidade de empresas incubadas que o fizeram, a CDU demarca-se do acréscimo de 200 milhões de euros, de 200 mil euros, peço desculpa, de 200 mil euros à receita no contrato-programa, prevista no contrato-programa, bem como da pretensão de um apoio municipal de 420 mil euros, requerida no mesmo contrato pela Sanjotec, se assim bem o entendemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, não sei se quer prestar esclarecimentos. Apenas uma nota, eu penso que isso foi aqui debatido. Eu acho que nunca é demais salientar a importância estratégica da Sanjotec para o nosso município. Para termos uma ideia, o ano passado as empresas presentes na Sanjotec tiveram um volume de faturação recorde, cerca de 81 milhões de euros. Eu acho que iremos chegar aos 200 milhões de que falou um dia, mas e isto de facto é muito importante ao nível, já tem um peso importante na derrama que nós arrecadamos, já tem um peso muito importante no IRS, já tem um peso muito importante na fixação de pessoas, na fixação de talentos e na fixação dessas mesmas empresas no nosso território, e é muito importante também para o goodwill, para a reputação, eu diria para o rating do nosso município. E, portanto, é um projeto estratégico que todos nós aqui, creio eu, acarinhamos
e, portanto, este apoio tem toda a justificação do nosso ponto de vista e de facto, ele é plenamente justificado à luz de toda esta realidade e de todos os interesses públicos inerentes a este projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais intervenções a registar, proponho que passemos à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está aprovada por maioria, com abstenções do Bloco de Esquerda e da CDU. Passamos então ao ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre concurso público para a atribuição da concessão da exploração do estacionamento à superfície e de 2 parques de estacionamento subterrâneos. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para os esclarecimentos. Eu já percebi que aqui vamos ter mais intervenções. Muito bem. Sr. Presidente, obrigado. Eu vou já começar por me confessar, não é? É a terceira vez que este assunto aqui vem. Admitimos que é a terceira vez que este assunto aqui vem, com uma nova configuração, fazendo um pouco a história. Em 2021 nós lançamos um primeiro concurso para a concessão do estacionamento, da gestão do estacionamento, da gestão, modernização e exploração do estacionamento à superfície e subterrâneo, paralelamente com uma operação de reabilitação urbana e a construção integrada nessa operação de reabilitação urbana de um novo parque na Rua Padre Oliveira. Fizemo-lo porque, à luz das informações que tínhamos à data e no momento, e também fruto de consultas que fizemos com operadores, e também com base no estudo de viabilidade económico-financeiro, que dizia que a construção de um parque subterrâneo sem indexação a um projeto imobiliário não seria economicamente razoável. À luz da conjugação de todos estes interesses e com base nesta informação, pareceu-nos que essa era a melhor solução que acautelava o interesse público. Fizemos-lo, como é evidente, de boa fé, porquanto perspectivávamos um conjunto de benefícios para o interesse público fruto dessa operação mista e complexa. Primeiro, regular de forma mais adequada e modernizar o serviço de estacionamento à superfície. Em segundo lugar, resgatar a concessão dos parques de estacionamento subterrâneos e integrar a gestão desses parques com a gestão do estacionamento à superfície e ter, no fundo, uma entidade única que fizesse a gestão conjunta destes dois ativos e que, assim, os pudesse rentabilizar de forma mais eficaz. Por outro lado, libertar a Câmara do serviço de fiscalização, de recolha de moedas e tudo isso. Por outro lado, fazer um investimento na modernização do próprio sistema de estacionamento sem encargos para a Câmara, libertando capacidade de endividamento da Câmara para outros fins públicos importantes, porque a nossa capacidade de endividamento é limitada e se nós aplicamos a nossa capacidade de endividamento aqui, não a podemos aplicar na melhoria de escolas, ou não a podemos aplicar na habitação ou noutros projetos. Por outro lado, também, ao mesmo tempo, levar a cabo uma operação de reabilitação urbana na Rua Padre Oliveira, construindo mais habitação e mais comércio, e com isso trazer para o projeto valor e riqueza que tornasse sustentável a construção de um novo parque de estacionamento. Portanto, eram estes os objetivos. Lançamos a concessão, ninguém concorreu. Voltamos a ter conferências com os operadores e dessas conferências resultou que se
a repartição de encargos entre a repartição, enfim, dos proveitos entre a parte pública e a parte privada fosse melhorada, o concurso já seria atrativo e, portanto, na segunda tentativa fizemos uma modificação às peças concursais que, no grosso modo, consistiu em deixar mais oportunidade de receita para o privado em função, enfim, do grande volume de investimento que tinha que ser feito à cabeça, designadamente, na construção do parque e na construção imobiliária. Lançamos a concessão e ficou novamente deserta. Portanto, agora, à terceira vez, já não vamos insistir no mesmo modelo, que naturalmente não teve êxito, e, portanto, o que agora propomos é dissociar a questão da reabilitação urbana e da construção do parque deste processo e lançar apenas um procedimento para a gestão, ainda assim integrada, do estacionamento à superfície e do estacionamento subterrâneo, com base nos termos e nos pressupostos que todos leram e analisaram. Enfim, uma concessão por 15 anos, em que fica a cargo também do concessionário todo o investimento na fiscalização, na recolha das moedas, na conservação, na manutenção e na modernização do serviço, nos termos de um smart parking. Todo esse investimento fica a cargo do concessionário. Fica também a cargo do concessionário o pagamento de um prémio inicial de 250 mil euros, que servirá para nós resgatarmos o contrato ainda em vigor de gestão dos parques de estacionamento subterrâneos, que, enfim, regressam esses parques para a posse plena e para a gestão do município, antecipando esses contratos, que têm sido muito deficitários para o operador privado, e, portanto, são estes agora os pressupostos desta operação. Mantemos que o modelo de concessão, atendendo ao que está aqui em causa, é o mais ajustado e vantajoso para o município. O estudo económico-financeiro, aliás, feito por um perito independente, também revela isso. E, portanto, aquilo que desejamos, como se diz em bom português, é que a terceira seja de vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto então aos membros da Assembleia quem se querem inscrever para tomar a palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Duarte, da CDU. A CDU recorda, embora esta matéria não esteja aqui em aprovação ou em apreciação, mas enquanto enquadramento, e recorda que nunca defendeu a construção do terceiro parque de estacionamento a que se refere o contrato de constituição do direito de superfície celebrado com a ECOP em 2001. A CDU manifestou a opinião de que seria muito complexo construir esse parque no local pretendido, a praceta da Rua Júlio Diniz, e o tempo confirmou essa opinião, pelo que a respectiva exclusão do concurso em apreciação aqui não deixa insatisfação ou surpresa. A CDU recorda ainda, agora já mais, portanto, no âmbito da apreciação que estamos a fazer, que, por uma razão de princípio extensível a outras matérias, nunca defendeu a concessão do estacionamento e pergunta mesmo porque é que o município não assume a exploração integrada do estacionamento municipal. Também não é a primeira vez que a CDU considera excessiva a quantidade de lugares de estacionamento taxados e tem defendido a necessidade de haver mais lugares isentos de taxa. É um facto que o regulamento municipal em vigor
já prevê vários utilizadores isentos, mas também é um facto que as ruas sem estacionamento pago de duração limitada, a rua Dr. Sá Carneiro, por exemplo, estão a ser ocupadas por estacionamento pago de duração ilimitada, bolsas de estacionamento privativo. Porque importa encontrar um equilíbrio entre a duração limitada e a duração ilimitada paga por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e, eventualmente, criar até um limite para as referidas bolsas ou impedir que estas ocupem lugares não taxados anteriormente. Também importa estabelecer um equilíbrio entre a quantidade de lugares taxados e a quantidade de lugares não taxados. A presente proposta municipal agrava o desequilíbrio. A CDU não se opõe a uma aplicação equilibrada de taxas de estacionamento de duração limitada. Considera, contudo, que o controle da duração limitada e da recarga indevida de tempo de estacionamento têm sido muito difíceis de fiscalizar. O que a CDU não aceita mesmo é a concessão da exploração desse estacionamento, não apenas pela razão de princípio que já evocámos anteriormente, que precede todas as outras, mas também pelo seguinte ainda. A proposta acrescenta 97 lugares de superfície taxados aos 856 já existentes, o que agrava o equilíbrio entre lugares isentos de taxa e lugares taxados. A proposta não permite também aferir o equilíbrio, portanto, das taxas praticadas nas 4 zonas, porque não revela as respectivas quantidades de lugares de estacionamento que lhes estão associadas. O estacionamento atualmente limitado a 1 hora terá a sua taxa agravada em 20 cêntimos, 60 cêntimos e agora passam para 80 cêntimos hora. E a respectiva quantidade de lugares também não é revelada na proposta municipal, é a zona A da proposta. O estacionamento atualmente limitado a 2 horas, que conformará a zona B, manterá a taxa de 60 cêntimos hora e aparentemente será a zona com maior número de lugares de estacionamento. Não sabemos quantos, mas se assim for, será um princípio razoável associar essa zona a uma taxa inferior à da zona anterior, à da zona A. Porém, não será a menor taxa a praticar. E a proposta ainda acrescenta 2 zonas de estacionamento, a C e a D, às 2 já existentes. A zona C terá a menor taxa, de 50 cêntimos hora, mas, lamentavelmente, será a zona com menos arruamentos associados. A outra zona, a zona D, com apenas 10 lugares a criar, é a única zona para a qual é apresentada a quantidade de lugares, ficará com a taxa mais elevada, 1,20 €, um critério mais avisado, na opinião da CDU, face ao propósito que esta zona detém de estacionamento rápido e limitado a 15 minutos. No mínimo, será difícil aferir o equilíbrio social da distribuição das 4 taxas horárias propostas, 50, 60, 80 cêntimos e 1,20 €, sem o conhecimento das respectivas quantidades de lugares. Um dado de obtenção difícil, mas necessário à aferição do preço do estacionamento municipal, ou seja, o equilíbrio da distribuição das taxas pelas zonas, bolsas e parques, enquanto quantidades, que são quantidades diferenciadas de lugares taxados. Também é relevante para a aferição do preço do estacionamento municipal o conhecimento das quantidades de lugares livres e de lugares privativos, as bolsas de estacionamento. Entende a CDU que, para os munícipes, o preço do estacionamento municipal e a quantidade de lugares de estacionamento livre é o que mais importa. Qualquer concurso de concessão introduz necessariamente outros interesses, designadamente o interesse de não desertar o concurso, aproximando-o das expectativas dos concorrentes. As expectativas dos municípios serão outras, tal como as entende a CDU. E, portanto, face ao que referimos, e, portanto, para terminar também, a CDU votará contra a proposta da Câmara Municipal por entender que o município tem interesse
e condições, certamente, para assegurar a gestão integrada do estacionamento. Valorizamos a gestão integrada, mas a gestão integrada do estacionamento municipal sem a concessionar a privados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Eva Braga, do Bloco de Esquerda. Boa noite a todos e a todas. O Bloco de Esquerda votará contra esta proposta. Em primeiro lugar, porque a concessão do estacionamento já provou ser um erro, já deu asneira aqui e noutros concelhos, e não entendemos porque insistir no mesmo erro, porque insistir nesta obsessão de entregar à gestão privada o espaço público, quando a gestão privada tem sido altamente lesiva do interesse público. E depois porque, na verdade, não são precisos mais parques de estacionamento. Já ouvimos aqui dizer muitas pessoas nesta Assembleia, neste sítio, mais os partidos da direita, que são necessários parques de estacionamento no centro da cidade. É um erro, isso vai contra tudo o que se defende neste momento em termos ambientais. É inadmissível que alguém venha dizer isso. Os nossos parques de estacionamento que existem estão vazios. Estão vazios os parques de estacionamento. Quem conhece os parques sabe disso. Há muito estacionamento em São João da Madeira. Aquilo até deve ser retirado. Aliás, como a Câmara tem feito em alguns arruamentos, retira estacionamento e coloca árvores, e isso é o que deve ser feito. Isso é que está certo. Não colocar mais parques de estacionamento. E a haver parques de estacionamento nunca no centro da cidade. Isso vai contra tudo o que é uma cidade ecológica, contra tudo o que defende, que se pode defender em termos de ambiente para uma cidade que defende o ambiente e a qualidade de vida. E por isso, aquilo que a Câmara deve fazer é investir no transporte público, desincentivar o uso do automóvel. Neste momento, os sanjoanenses usam o automóvel de uma maneira errada. É óbvio que todos fazemos isso, mas a Câmara Municipal deve dar condições aos cidadãos para deixarem o carro em casa. Por isso, os passeios devem de ser arborizados, fáceis de caminhar neles, e os transportes públicos devem de ser melhorados. Por isso, investir no transporte público, já aqui falei várias vezes do TUS, e o TUS está desatualizado e não serve à população em geral. Por isso, devem criar e investir em autocarros mais ecológicos, mais pequenos e que sirvam as pessoas, e ajudar as pessoas a fazer o contrário daquilo que fazem, que neste momento entram no carro de manhã, deixam os filhos na escola, não saem do carro, estacionam em segunda fila, nem falam com as pessoas, e se falam com alguém é dentro do carro. No fim do dia voltam a casa e pelo caminho estacionam em segunda fila ou terceira para ir à padaria, para comprar rissóis, e voltam para casa e só saem do carro, na verdade, na garagem. Ora, isto parece um modo de vida americano do século passado. Por isso isto tem que mudar, e a Câmara Municipal tem que ajudar as pessoas a fazer esta mudança. E as pessoas têm que ter consciência que o planeta está em risco. Não é um chavão ecológico. Não, os domingos verdes servem muito bem para promover esta mobilidade mais ecológica, mas não chega. Há que haver investimento no transporte público. Há que haver um investimento sério no transporte público em São João da Madeira, porque as pessoas querem andar de autocarro e querem deixar o carro em casa. E as que ainda não estão sensibilizadas para isso têm que ter a ajuda das instituições públicas, da Câmara Municipal, que é responsável pela saúde ambiental e pela nossa qualidade de vida. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes, da coligação Melhor Cidade do País. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara, o assunto do estacionamento será porventura o assunto
que nós mais discutimos nos últimos 6 anos. E efetivamente discutimos-lo vezes demais, muito graças também a esta atrapalhada que este projeto tem revelado ser. No mandato do engenheiro Ricardo Figueiredo, a coligação apresentou um projeto de requalificação da praça que previa a construção de 3 parques de estacionamento, projeto esse que foi aprovado por unanimidade com os votos favoráveis do Partido Socialista. Esse projeto fundou-se na avaliação que foi feita à realidade do nosso centro urbano, fundou-se na opinião dos lojistas, fundou-se na necessidade clara de criação de estacionamento de proximidade e fundou-se na vontade que todos tínhamos e temos em valorizar o centro da cidade e potenciar ao máximo o acesso das pessoas ao centro urbano. Após ganhar as eleições, Vossa Excelência decidiu alterar o projeto da praça, prevendo este novo projeto a construção de apenas um parque de estacionamento, ao contrário daquilo que previa um projeto que, repito, havia sido aprovado por unanimidade. Não podiam, pois, os partidos da coligação concordar com esta solução, que não servia, como aliás o tempo tem vindo a comprovar, nada nem ninguém. Com o passar dos anos, a realidade do estacionamento de proximidade agudizou-se com a progressiva retirada de lugares de estacionamento nas zonas envolventes do centro. O Partido Socialista, na altura, argumentava que os sanjoanenses tinham à sua disposição 2 parques subterrâneos, um no Tribunal e outro no Mercado, que colmatavam a falta de estacionamento, argumento este que, tal como advertimos no mandato anterior e já neste, não surtiu, não surte, nem surtirá qualquer efeito nos sanjoanenses. E em 2021, o Sr. Presidente assumiu o compromisso de construir o parque de estacionamento na Rua Padre Oliveira. Abriu-se então o concurso pela primeira vez, convenceu-se os partidos da oposição que para a construção do parque era determinante a construção de um projeto imobiliário. A coligação teve as suas dúvidas, mas fizemos fé e aprovamos. E o concurso ficou deserto. Na segunda tentativa, a coligação alertou para aquilo que os players do mercado vieram dizer. Não concordamos com as condições, o nosso core business não é o imobiliário, é a exploração do estacionamento. E o concurso ficou deserto. E agora vamos ao terceiro concurso, com muitas novidades. Temos hoje em discussão um processo de concessão simples de estacionamento, sem construção de parque e sem construção de imobiliário. Haverá alguém que depois de tudo isto, depois de 6 anos perdidos, possa vir aqui defender que ter estado 6 anos sem conseguir que haja um concurso que tenha um final feliz para o parque que não é um falhanço, que não é uma atrapalhada? E é muito fácil entender porque é que é uma atrapalhada. Se nós estivéssemos a governar, teríamos hoje mais 250 lugares de estacionamento no centro e nas zonas envolventes. Construíamos 150 lugares nos 3 parques de estacionamento e não retirávamos os 100 que os senhores retiraram. E, portanto, em vez de termos dado 150 passos para a frente, demos 100 passos para trás. E é uma atrapalhada porque estamos a perder por ano, em média, cerca de 170 mil euros de receita com a exploração do parque. E, portanto, os membros do Partido Socialista, que gostam tanto de perguntar à coligação onde é que deviam cortar para implementar as propostas que apresentamos, deviam era olhar para aqui e ver que não é preciso cortar, apenas era preciso ter capacidade e visão para perceber que há uma fonte de receita de 170 mil euros que está a ser desperdiçada nos últimos 6 anos. No total, é mais de 1 milhão de euros. E, portanto, nós, fazendo um resumo rápido, passamos de 3 parques de estacionamento previstos para 1 parque de estacionamento e agora para 0 parques de estacionamento. Depois de termos arrastado este processo durante 6 anos, depois de termos tido a possibilidade de construirmos o parque e posteriormente concessioná-lo, depois da oposição ter apresentado soluções, depois de forma intransigente, termos aberto 2 concursos para a construção de estacionamento que ficaram desertos por razões óbvias, para as quais alertamos várias vezes, a única coisa que podemos garantir aos sanjoanenses é que perdemos 6 anos. Faz-me lembrar aquele rapaz mais cheinho de óculos que se inscreve no ginásio, que tira uma foto em frente ao espelho e passado 1 ano vai tirar uma foto ao mesmo sítio e a única coisa que perdeu foram os óculos. E, portanto, além de termos perdido 6 anos, além de termos menos lugares de estacionamento,
Importa dizer aos sanjonenses que irão passar a pagar estacionamento em sítios que até agora não pagavam e perguntar-lhes se acham que é uma boa solução ter menos sítios onde parar e mais sítios onde pagar. Nós temos que entender isto. São João da Madeira será sempre aquilo que os sanjonenses quiserem, não aquilo que um Presidente da Câmara quiser. Nós fomos eleitos para servir, para respondermos aos anseios dos sanjonenses, e o Sr. Presidente prometeu que ia fazer o parque de estacionamento. E até hoje não disse nunca que o parque não era necessário. Desafio, por isso, a dizer aos sanjonenses se vai ou não cumprir com os compromissos que assumiu e se vai ou não construir o parque. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Leonardo Martins, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. É um gosto vê-lo nessas funções. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caras e caros sanjonenses. Sobre este assunto, há duas vertentes que nos merecem hoje uma especial referência. A primeira é, naturalmente, sobre a gestão do estacionamento público em superfície. Este é um concurso muito relevante para a nossa cidade, por várias razões. Porque irá resgatar a atual concessão que, julgo que concordamos que já não serve os interesses da cidade, e porque irá permitir também a modernização de um sistema que hoje está completamente desatualizado, irá permitir uma melhor, esperemos pelo menos assim, uma melhor fiscalização e uma melhor gestão dos parquímetros, para também regular a rotatividade dos poucos lugares existentes. Está previsto também a criação de uma app inteligente que irá melhorar substancialmente este serviço que todos temos de utilizar. E, portanto, isto são boas notícias para os sanjonenses. E depois temos a segunda questão, que nos merece comentários, que é, naturalmente, uma questão em que divergimos, que é a questão dos estacionamentos a construir no centro da cidade, ou seja, onde for, e que, neste caso, no centro da cidade, sai agora deste concurso. E porquê é que sai deste concurso? Sai deste concurso porque o mercado não se demonstrou interessado neste negócio, como nos é dado a conhecer na clara informação técnica dos serviços municipais. Aliás, fica aqui também um elogio que muitas vezes nos esquecemos, porque, de facto, a informação que nos é prestada pelos serviços municipais sobre este assunto é uma informação bastante clara e é uma informação que nos dá todo o histórico para conseguirmos perceber todo o enquadramento deste assunto. E este assunto tem muito mais enquadramento do que aquele que muitas vezes nos é dado. E é por isso que não deixa de ser curioso estas críticas da oposição, designadamente do PSD, por ignorarem todo o histórico deste assunto. Porque este é um assunto que nos faz regressar, em primeira medida, à primeira concessão, a 2001. Foi uma concessão feita por 50 anos, previa a construção de 3 parques de estacionamento. E o mesmo PSD que agora critica o PS é o mesmo que durante 16 anos não conseguiu exigir ao atual concessionário que cumprisse o contrato com a Câmara e construísse o 3º parque de estacionamento. Não está construído, naturalmente existirão razões que também é abordada na informação que nos foi distribuída, mas é um facto que o 3º parque de estacionamento não foi construído para além daqueles que são os parques do mercado e do tribunal. E este é também o mesmo PSD, e foi dito, e é uma posição que o PSD tem, que queria construir 3 parques à superfície na Praça Luís Ribeiro, que não chegou a concretizar. E é aqui que a nossa opinião diverge, porque foi muito bem revertida essa situação. Porque esta Câmara inverteu uma posição que nos levaria, e aqui concordamos com o que foi dito pelo Bloco de Esquerda, a um retrocesso naquilo que, no nosso entendimento, é uma boa gestão urbanística e estaria a dar um mau exemplo de organização do território e também, obviamente, de política ambiental. Ou seja, na verdade, não foram capazes de resolver este assunto. Tal como, por exemplo, foi aqui falado de fiscalização, e todos nós
que vivemos na cidade há alguns anos, sabemos que a fiscalização também nunca foi uma realidade muito concreta e muito eficazmente cumprida na nossa cidade. Obviamente que isso, por um lado, se calhar para os sanjoanenses até é bom. Obviamente que para as receitas da autarquia, que poderia ter mais receita para aplicar e para cumprir outras funções sociais, teria sido, obviamente, muito relevante. Isto faz-nos chegar a 2017. Deparamos com esta questão, naturalmente, e criamos um plano para resolver este problema. E apresentámo-lo à cidade e apresentámo-lo ao mercado. E o mercado não respondeu ao concurso, pelo que nos é dito, ao contrário do que era expectável pela consulta preliminar que foi realizada. Os concursos ficaram desertos e, por isso, também nos podemos depreender que as condições não seriam suficientemente atrativas para o mercado concorrer. E indo ao início deste processo, recordo-me de também ter ouvido a oposição dizer-nos que nós nestes processos estaríamos a entregar a galinha dos ovos de ouro das finanças municipais a um privado. Tanto que o privado, afinal de contas, não achou as condições assim tão atrativas. E, por um lado, isto deve-nos descansar. E deve-nos descansar porque isto faz-nos perceber que temos uma Câmara Municipal que pugna pelos superiores interesses de São João da Madeira e dos sanjoanenses. Obviamente que todos nós concordamos e queríamos que este assunto já estivesse resolvido, que o concurso tivesse avançado, que as coisas estivessem em construção conforme planeado. Mas nem sempre as coisas correm conforme planeado. As coisas demoram-se um tempo a resolver, neste caso, mais algum tempo do que aquilo que nós gostaríamos, mas continuamos a tentar resolver este e muitos outros assuntos, o que é natural, naturalmente, na vida das comunidades, das cidades, e é assim que as coisas evoluem. Agora, não digamos que este é um assunto que tem 4 ou 5 anos, porque não é verdade. Este é um assunto que tem muito mais tempo do que 4 ou 5 anos e que hoje, naturalmente, cumpre ao PS, que é o PS que está a governar, apresentar soluções. E o Sr. Presidente tem-no feito. E volta aqui e fê-lo completamente, com uma enorme abertura, como sempre, é seu critério, apresentar-nos qual é o plano da Câmara de forma transparente e de forma muito frontal para resolver esta questão. Mas também queria aqui dizer que este está longe, felizmente, de ser o assunto mais discutido durante este mandato. Aliás, é a terceira vez que aqui o discutimos e já discutimos outros assuntos muito mais, diria, e tenho alguma contabilização sobre isto, que o assunto que temos mesmo mais discutido nesta Assembleia é a habitação, que é um assunto em que o PS tem aplicado políticas públicas absolutamente relevantes e que será muito, muito importante para o futuro de São João da Madeira e dos sanjoanenses. Por isso, Sr. Presidente, uma vez mais, neste como em tantos outros assuntos, é importante que os sanjoanenses saibam que o PS arregaça as mangas, não desiste, apesar das contrariedades que encontra, e apresenta as soluções. A solução aqui hoje apresentada é, no nosso entendimento, uma boa solução. É a melhor solução possível. Sr. Deputado, tem mais um minuto. Vou concluir, Sr. Presidente, e demos, provavelmente, 150 passos atrás, mas pelo menos não demos passos em frente em direção a algum precipício. É assim que trabalhamos e é assim que vamos continuar a trabalhar em prol dos sanjoanenses. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para os devidos esclarecimentos. Quero agradecer este interessante e vivo debate, muito adjetivado e com figuras de estilo, tentativas de humor, tentativa, não consumação, mas dizer, no que diz respeito às intervenções da CDU e do Bloco de Esquerda, a grande questão é a questão de, no fundo, saber se devíamos fazer uma gestão direta municipal deste tema ou concessionar. Essa questão esteve presente. Como eu disse, no fundo, no início da minha intervenção, nós entendemos que esta é uma matéria em que, considerando que os municípios têm recursos finitos, têm recursos escassos, quer recursos técnicos, quer recursos humanos, é uma matéria em que se justifica a concessão e que se libertem os recursos do município, quer seja humanos e técnicos, quer seja financeiros, para outras atividades.
Repare que o que está aqui em causa pressupõe um investimento de cerca de 800 mil euros. Se somarmos a compensação pelo resgate ao investimento na modernização, e, portanto, o que nós pensamos é que, pela natureza das matérias envolvidas, pela natureza dos recursos envolvidos, porque há muita experiência de gestão destes casos pelo setor privado e algumas com êxito para os municípios, para os privados e para a regulação da utilização do espaço público, consideramos que esta é uma das matérias em que se justifica a concessão ao privado, libertando os recursos financeiros limitados do município e a capacidade de endividamento para outros fins mais importantes e aplicando os recursos técnicos e humanos do município também a outros fins mais importantes. E obviamente que, como em qualquer concessão, a Câmara será concessionária e, portanto, terá o domínio da intervenção, exercerá a sua capacidade de fiscalização das atividades, não irá permitir abusos, não irá permitir violações da lei, irá controlar a atividade do concessionário, que está parametrizada pela lei e pelo contrato, pelo caderno de encargos. Repare que a Câmara recorre a entidades privadas para muitas atividades. Quando a Câmara lança uma empreitada para construir uma escola, e olho para si e penso na Serafim Leite, por exemplo, a Câmara, teoricamente, podia ter pedreiros, podia ter carpinteiros, podia ter eletricistas e ser a Câmara a fazer a escola. Mas a Câmara entende que é muito melhor, e não só esta Câmara, quase todas, que para intervenções dessa natureza, contratar um empreiteiro que tenha conhecimento da arte e que reúna todas as especialidades e que faça a obra. A Câmara faz obras, mas de pequena dimensão. Para obras de grande dimensão, a Câmara recorre aos privados. E não há mal nenhum nisso. Faça um contrato com os privados, estabelece um caderno de encargos e paga o preço aos privados. Portanto, é um pouco isso também que está aqui em causa. Também falou na existência de novos lugares de estacionamento, o PSD também referiu essa matéria na intervenção. Nós achamos que isso, novos lugares de estacionamento pagos, achamos que isso é importante para disciplinar o uso, para regular o uso, porque há sempre uma disputa entre os cidadãos pela utilização do espaço público. O espaço público e o espaço no centro da cidade é um bem escasso e é um bem público, não é? E, portanto, o pagamento e a limitação do tempo de estacionamento servem também para regular e para gerir equitativamente esse bem que é escasso e que deve ser utilizado por várias pessoas e que deve também atender a outros fins para além da sua mera ocupação por uma viatura, designadamente para satisfazer a procura de estabelecimentos comerciais. E, portanto, quando nós alargamos as zonas de pagamento, é porque entendemos que se justifica, digamos, dentro desta lógica de disputa concorrencial do espaço público, que é espaço por várias pessoas em simultâneo, que se justifica fazê-lo, que se justifica também criar rotatividade para aumentar a procura dos estabelecimentos comerciais. É assim em todo o sítio e estas fórmulas têm resultado em vários sítios. Nós temos e tínhamos algumas zonas do centro da cidade, por exemplo, em que sabíamos que havia pessoas que chegavam de manhã, em zonas centrais, prímio da cidade, estacionavam e saíam ao fim do dia. E, portanto, isto não é possível, não é justo, nem sequer é equitativo. Não é? Claro que há casos especiais que estão previstos no Regulamento Municipal de Mobilidade e noutras situações, mas esta lógica é nociva e vou-lhe dizer, quem mais pede que haja estacionamento pago e caro são os comerciantes. Ainda há dias falei com um comerciante da Rua Oliveira Júnior que pedia isso com muita intensidade e queixava-se que há pessoas, porque ainda temos alguns lugares que não são pagos nessa rua, há pessoas que chegam de manhã, estacionam e só se tiram no carro à noite. Isso não é justo.
nem é equitativo em certas zonas da cidade, especialmente, que são muito procuradas, e quando temos uma oferta de parque de estacionamento subterrâneo que têm taxas de utilização reduzidíssimas. E, portanto, quando nós temos parques de estacionamento subterrâneos, o nosso dever, em termos de gestão pública da cidade, é criar incentivos para que as pessoas vão para os parques de estacionamento subterrâneos. Portanto, à volta dos parques de estacionamento subterrâneo, o estacionamento à superfície tem que ser mais caro. Até porque o parque de estacionamento subterrâneo, a primeira meia hora é gratuita. Portanto, tem de ser exatamente assim. Porque estas são as boas práticas, são as boas medidas. E, portanto, quando nós diferenciamos o preço por zonas, estamos a introduzir uma nova medida que atende a que há zonas do centro que têm mais procura e, portanto, onde há mais procura, onde há mais estabelecimentos comerciais, exigir essa rotatividade, também, obviamente, o estacionamento tem que ser mais caro, quer para fomentar a rotatividade, quer para, digamos, canalizar as pessoas para o parque de estacionamento subterrâneo, porque nós somos uma cidade de 15 minutos a pé, onde nós podemos estacionar nos parques de estacionamento subterrâneos e ir a pé confortavelmente à Praça Luís Ribeiro, à Renata Araújo, às zonas do centro da cidade. Portanto, desse ponto de vista, temos uma oferta muito franca e muito boa. E um dos objetivos, se este processo tiver êxito, uma das questões que vamos também discutir e tratar com o concessionário é criar, de facto, estratégias de melhor divulgação, de melhor atração para os parques de estacionamento subterrâneos. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito porque eles têm uma taxa de utilização reduzidíssima e estão em localizações extraordinárias. De facto, a preocupação da sustentabilidade e a preocupação ambiental é muito importante. Isso esteve presente no processo de requalificação do centro cívico e portanto, são objetivos que nós comungamos. Enfim, quanto à questão que o PSD salientou, já foi aqui muito discutida, enfim, já foi discutida na campanha eleitoral de 2017, foi discutida depois nos últimos 4 anos, está novamente a ser discutida e eu acho, parece-me a mim que o PSD não aceitou ainda o resultado eleitoral de 2017. Parece-me, porque eu não estou a fazer, como Presidente da Câmara, aquilo que quero. Eu estou a interpretar o mandato popular que me foi conferido. Porque na campanha de 2017 foi muito claro que nós íamos rever o projeto da praça. E eu assumi claramente que os erros do meu partido iam ser revogados. Pronto, iam ser revogados. E esse foi revogado. Eu também já tomei uma posição sobre a piscina, mas os senhores gostam de chover no molhado. Eu, por mim, não me importo que debatam esses assuntos até a exaustão. Não vou dar lições de tática política ao PSD. Longe de mim. Mas, e portanto, vir aqui dizer era um projeto unânime e aprovado também pelo PS e depois o senhor que é do PS revogou o projeto. Pois bem, olha, o PS é um partido de pessoas livres que pensam pela sua cabeça. Temos essa tradição de grande liberdade interna, ninguém é escravo do partido, não é? Ninguém faz fretes ao partido e, portanto, nós já debatemos isso tantas vezes e, felizmente, os sanjoanenses elegeram pessoas livres, que não estavam amarrados a complexos e que olharam para aquele projeto, viram que ele era mau, revogaram no projeto e fizeram uma coisa melhor para a cidade. E os sanjoanenses voltaram a reconhecer isso. Portanto, é o que é. Isso aí, há muitas pessoas que de facto têm uma lógica de ter carros, mais carros no centro da cidade, ter carros em todo o sítio. Acho que até há pessoas que sonham em ter quartos com estacionamento privativo em São João da Madeira. Eu acho que há isso.
Quando eu dei uma instrução para fazermos os Domingos Verdes, que era uma iniciativa de promoção da mobilidade, descobri que essa iniciativa não se fazia há cerca de 13 anos na nossa cidade. E fiquei um pouco surpreendido. E nós vamos continuar a insistir em meios alternativos de mobilidade, vamos continuar a insistir para que as pessoas circulem a pé na nossa cidade. Nós colocamos o TUS gratuito para incentivar o uso do transporte público. Devemos nos orgulhar. Eu acho que teremos sido a primeira cidade do país a ter o transporte público integralmente gratuito, municipal. É um fator de orgulho da nossa cidade. E depois, de facto, este processo teve estes atrasos. É indiscutível. Isso é uma questão de facto, não é de opinião. Portanto, tem toda a razão. As 2 primeiras tentativas não correram bem, mas diz que nós lesamos a cidade, ou geramos aqui um atraso de 6 anos, mas eu pergunto, e o PSD que teve 16 anos? Em 16 anos também não fez mais nenhum parque. Já viu, se nós demos 150 passos para trás, fazendo uma regra 3 simples, os senhores deram 600. Calma aí, não é? Entre 150 e 600 ainda vai uma grande distância. Porque os senhores em 16 anos... Sr. Presidente, deve preparar para concluir? Não construíram o terceiro parque, não é? E no centro da cidade ali não construíram mais parque nenhum. Não é? E portanto, e já agora, ao fazer a soma daquele número, não é? A tentação para dar um número gordo até lhe fez esquecer que houve aí 2 anos de Covid pelo meio. Se calhar o senhor também queria cobrar o estacionamento enquanto as pessoas estivessem em casa confinadas, só para dar um número grande para nos atirar aqui durante a intervenção. Mas pronto, eu acho que agora nós temos que pensar no futuro e a Câmara, digamos que aceita todas as intervenções, como não poderia deixar de ser, assume que este processo não teve êxito durante 2 vezes. Qual é o nosso dever? Agimos de boa fé, agimos de acordo com o que era o melhor interesse público. Estamos aqui para pedir uma terceira oportunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes, da coligação Melhor Cidade do País. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós estamos um bocadinho saturados que o Sr. Presidente tome posições. O Sr. Presidente toma posição sobre tudo. E ações nós não as vemos. Repare uma coisa, nós podemos dizer aqui, bem, o PSD em 16 anos fez 2 parques de estacionamento. O PSD em 16 anos não. Em 7 anos elevou 2 edifícios da Sanjotec, por exemplo. Os seus enseios ainda não elevaram nenhum. E se nós formos entrar nesta discussão a ver quem faz mais e quem faz menos, nós vamos esquecer-nos daquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é aquilo que as pessoas precisam. E o Sr. Presidente falou e continua sem dizer, sem assumir, que o parque de estacionamento na praça não é necessário e continua sem tomar uma posição política, dizer se vai ou não construir o parque de estacionamento na praça. Relativamente ao projeto da praça, nós aceitamos muito bem os resultados, como não podia deixar de ser, somos democratas e ao longo destes 6 anos em que estamos na oposição, nós temos tido uma relação até que eu considero normal. Tivesse sido assim o Partido Socialista outrora na nossa cidade, tivesse este tipo de oposição e se calhar São João da Madeira estaria muito mais desenvolvido do que está hoje, possivelmente as piscinas estariam construídas, certamente a Câmara também já estaria a ter receita com aquilo que estaria a poupar com as novas piscinas, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa, o Sr. Presidente trocou uma decisão tomada por unanimidade por uma decisão tomada apenas com os votos do seu Executivo. O senhor subverteu um processo democrático.
subverteu um processo democrático. A Câmara tomou uma posição por unanimidade e o Sr. Presidente trocou-a por uma decisão tomada por maioria e subverteu esse processo democrático, atingindo não só os partidos da coligação, mas também partidos que não tinham assento na Câmara Municipal, mas tinham assento na Assembleia Municipal, como era o caso da CDU. E, portanto, eu creio que é preciso dizer isto. O Sr. Vereador João Almeida, na reunião de Câmara, disse uma coisa muito simples. Nós temos duas hipóteses. Ou aceitamos que as pessoas não querem estacionar no Parque do Tribunal ou no Parque do Mercado e criamos uma alternativa para que as pessoas possam ir à praça, ou insistimos que as pessoas é que estão erradas e têm de parar à força o carro no Parque do Tribunal ou no Parque do Mercado, porque nós queremos educar as pessoas sobre onde devem parar o carro. Portanto, nós temos estas duas opções. E, portanto, temos que escolher aquilo que achamos. Na nossa opinião, nós achamos que as pessoas devem ir à praça e queremos uma praça com vida. Os senhores parece que não partilham dessa opinião. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Leonardo Martins, eu sei que o Sr. Deputado andou um bocadinho distraído, mas eu vou-lhe dizer o seguinte. O senhor falou de um concurso de 2001, o PST tomou posse em 2002. Primeiro ponto. Segundo ponto, falou da fiscalização. A fiscalização terminou em 2015. Até lá funcionou perfeitamente bem a fiscalização. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais alguma inscrição para este ponto? Passo então a palavra ao Sr. Deputado Leonardo Martins. Sr. Presidente, é um protesto, não é bem um protesto, que eu não venho protestar, mas é uma resposta direta à intervenção anterior, mas pode interpretar para termos tempo como protesto. Nós não andamos nada distraídos. Não andamos mesmo. Muito pelo contrário, nós assumimos as nossas posições, interpretamos aquilo que é a vontade popular, como disse o Sr. Presidente, e tomamos essas posições e assumimos e continuamos a insistir naquilo que nos é permitido. Agora, o Sr. Deputado vem aqui dizer que o Partido Socialista, de forma muito demagógica, sejamos claros, isso é demagogia, isso é tentar fazer colar uma posição que não cola a ninguém. Mas sejamos claros, o Partido Socialista não é a favor que as pessoas vão ao centro cívico, vão à praça, vão ao comércio. Porquê? Porque não construiu 3 parques de estacionamento no centro da praça? Isto é demagogia. À luz daquilo que hoje são as políticas, em alguns países há muitos anos, as melhores políticas de gestão urbanística, as melhores políticas ambientais, aquilo que nós queremos é que as pessoas vão à praça. Claro que sim, vão ao centro cívico, vão a todos os lados da cidade. Se possível, de todos. Passou a ser gratuito, como o Sr. Presidente disse, fomos possivelmente o primeiro município a tomar essa posição. Possivelmente com outros meios de transporte, de energia verde. Trotinetes, claro que sim. Bicicletas. Podemos comprá-las, Sr. Deputado. Não tenha uma posição de café como teve na Assembleia toda. Saiba comportar-se neste órgão que merece isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. O Sr. Deputado fez um protesto à minha intervenção e, portanto, eu irei responder, aproveitando o lance para fazer uma questão que me tinha esquecido de fazer ao Sr. Presidente da Câmara, mas, enfim, dizer ao Sr. Deputado que as nossas divergências sobre o projeto da praça são muito conhecidas. Nós já discutimos isto aqui muitas vezes. Eu continuo a dizer que é o assunto que nós mais discutimos, tem sido o estacionamento, o acesso à praça, as dificuldades que os sanjoanenses sentem.
E, enfim, nós podemos achar, eu há bocado ouvi o Sr. Presidente dizer que achava que o projeto da praça era errado e, portanto, decidiu alterá-lo. Mas eu ainda não consegui perceber, nem ouvir da parte do Partido Socialista, comprovando com números, comprovando com factos, que a alteração do projeto da praça fez com que a praça melhorasse face à situação em que estava. Nunca ouvimos o Partido Socialista comprovar isso. Nunca percebemos se efetivamente o projeto melhorou ou não. E nós não podemos comparar com um projeto que não chegou a existir sequer. Agora, que a praça tem problemas há muitos anos? Tem. Que o projeto da praça não melhorou os problemas que a praça tem? Não melhorou. Isso é óbvio. E enquanto nós continuarmos a achar que o estacionamento que temos hoje na praça, nas zonas envolventes da praça, é suficiente, nós vamos continuar a atrasar a resolução de um problema. Ponto. Isto é muito claro. Isto é muito claro. E nós já tentamos explicar, muitas das vezes, aos membros do Partido Socialista esta questão, mas eu sou sincero, eu vou desistir. Porque, efetivamente, não é possível fazer alguém entender uma coisa quando a função que desempenha depende de não entender essa coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para esclarecimentos. Sr. Presidente, apenas para citar o Sr. Primeiro-Ministro, quando disse há dias num debate que quem não consegue acertar no diagnóstico dificilmente encontrará a terapia certa para o problema. E, portanto, é esse o problema do PSD relativamente a esta questão. Não acerta no diagnóstico, não pode apresentar a terapia certa e, portanto, esta última frase não a compreendi, mas também não acho que precise de terapia para a compreender. Não a compreendi, mas, enfim, eu acho que está aos olhos de todos como a praça se modificou para melhor. Acho que isso é inequívoco. Quem vive na cidade, quem vive na cidade sente isso. É um facto que está ao luar, não é? Está à vista de todos. Portanto, hoje também não estamos aqui a discutir a praça, estamos a discutir o caderno de encargos, o programa de procedimento deste concurso, mas, de facto, há sempre esta insistência em retomar o tema da praça, que já foi debatido em 2017. Eu perguntava-me, ao fim de 16 anos, qual foi o legado do PSD para a gestão da praça em São João da Madeira. Basta pensar como a praça estava quando nós tomamos posse, não é? E, portanto, eu acho que está tudo dito. Mas está tudo dito. E, portanto, está tudo dito. O legado de 16 anos era o que estava à vista, não é? Era o que estava à vista. E, portanto, é comparar hoje com o que estava no final de 2017. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então à votação do ponto 2.3. Passo a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Fernandes para ponto de ordem à mesa. Peço desculpa, mas tínhamos esquecido. Queria solicitar a votação deste ponto de forma separada. Votar o resgate da concessão votar o resgate da concessão e a abertura de procedimento de forma separada. Muito obrigado. Deixo à consideração da Assembleia. Se ninguém se opuser, poderemos votar este ponto em duas partes. Quem vota contra? Eu queria esclarecer que foi assim que a Câmara votou, portanto parece-nos possível esta posição. Nesse sentido, a mesa aprovará este pedido e avançaremos com a votação então em duas partes. E, portanto, avançamos para a votação da proposta de final da concessão, de resgate da concessão. Quem vota contra?
Quem vota contra o resgate da concessão? Quem se abstém? A proposta de resgate da concessão está aprovada por maioria, com votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU. Nesse sentido, passamos para a votação da segunda parte da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está aprovada por maioria, com votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU e abstenção da bancada da Melhor Cidade do País. Terminada a ordem de trabalhos, vamos então passar à leitura da minuta por parte da Raquel, que eu inicialmente indiquei como primeira secretária, mas no caso específico desta sessão trata-se da segunda secretária, uma vez que a Lília é a primeira secretária desta sessão e, portanto, fica a retificação feita. Vou passar a palavra para a Raquel. Vamos então à leitura da minuta da ata. Boa noite a todas e a todos. Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2023, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira, em sessão extraordinária na sala de sessões, sita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal, para análise e deliberação nos pontos constantes da seguinte. Ponto 1. Período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções dos munícipes Ana Couto e Fernando Fontes Vieira. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2. Período da ordem do dia. 2.1. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração modificativa do orçamento, terceira revisão orçamental. Aprovada por maioria com 21 votos a favor e uma abstenção do Bloco de Esquerda. Ponto 2.2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a adenda ao contrato de programa da São Jotec de 2023, aprovada por maioria com 2 abstenções do Bloco de Esquerda e da CDU. Ponto 2.3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o concurso público para a atribuição da concessão da exploração do estacionamento à superfície e de 2 parques de estacionamento subterrâneos. Deliberação foi a seguinte. No que concerne ao resgate da concessão, foi aprovada por maioria com 2 votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU. A segunda parte da proposta, relativa ao concurso à exploração, foi aprovada por maioria com votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU e a abstenção da coligação A Melhor Cidade do País. Lido o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Muito obrigado. Vamos então à votação da minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade. Agradeço-vos mais uma vez a presença. Bom fim de semana a todos.